Bom dia, sou grata a Deus, né, por mais um vídeo no canal, de estar falando de Deus, estar falando do amor de Deus para aumentar a nossa fé. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no meu canal, porque isso ajuda muito. E compartilha com as pessoas, porque às vezes tem pessoas que está precisando de ouvir a palavra do Senhor, tá? E também gostaria de fazer um pedido muito, assim, um pedido de coração. Nas suas orações, ora por um amigo, amigo, vizinho, irmão de uma amiga minha que está internado e ainda não sabe o diagnóstico, não, já sabe que não é Covid e eles estão suspeitando da meningite. Então, ele chama Felipe e gostaria que vocês, por favor, colocassem suas orações para que Deus venha entrar com a cura divina na vida dele. Eu creio, em nome de Jesus. E hoje eu vou ler o capítulo 27 do Evangelho de São Mateus, né? E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E, manietando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de pratas aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue? E tendo deliberado em conselho, compararam com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, por certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o diz. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos soltes, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado.
E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis-vos que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Nossa, dá até uma dor no coração. Mas era para se cumprir o que foi dito, né? E para nos salvar também. Mas que dá uma dor no coração uma pessoa santa, né? Passar pelo que passou. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo o povo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás. E tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despedindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salva, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o ter haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Ai, Jesus, tu és maravilhoso. Morreu na cruz, crucificado para salvar eu e você, para salvar o mundo do pecado. Oh Deus, só o Senhor é Deus mesmo para nos resgatar do pecado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Golgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provendo-o, não quis beber. Ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobraram a minha túnica, lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele tem
tinha poder, ele tem poder para descer, mas tinha que cumprir, ele tinha que morrer e ressuscitar para subir ao céu e estar vivo ao lado do Pai, para nos ajudar. E ele deixou o Consolador para nos dar aquela confiança que ele está no céu. Ai, desculpa, eu fico emocionada. Que ele está à direita do Pai e ele está cuidando de nós. Então era necessário, né? E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora e se o ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde agora, a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 dias, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. A vinda já é tarde. Chegou a um homem rico da Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu com num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos
de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furte e diga ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tende a guarda, ide, guardai-os, como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com o guarda, selando a pedra. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus, eu louvo e agradeço, Senhor, por esta palavra maravilhosa, que eu fico emocionada quando eu leio, mas sei e tenho certeza e eu creio, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. E por isso que aumentou-se a nossa fé. E hoje nós podemos ter a certeza de que nós podemos conversar com Deus. Porque antigamente eles conversavam, não podia, uma pessoa simples como eu e você, não podia fazer a oração para Deus. Porque tinha que ter as pessoas mais santas, né? E hoje não, o Senhor Jesus rasgou-se o véu, igual está escrito aqui, do alto no baixo, rasgou-se o véu. E agora nós temos esse livre arbítrio que nós podemos conversar com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eu estou conversando com você. Nós podemos conversar com o nosso Deus e podemos falar o que nós precisamos, o que nós sentimos e o amor que nós temos por Ele. E assim eu louvo e agradeço a Deus por essa palavra. E cada dia aumenta mais ainda a minha fé. Glória a Deus. Aleluia. Até amanhã.